Retomados os trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 8/2019-L. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria, sou autor do projeto, gostaria de pedir 2 semanas de adiamento do projeto. Eu acabei de tomar ciência do parecer contrário ao projeto, então eu gostaria de estudar o parecer e, se for possível, apresentar uma nova versão, ver onde é que o projeto teve o parecer contrário e poder melhorar o projeto. Em discussão, adiamento do projeto de lei número 8/2019-L por 2 sessões. Não vendo ninguém discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que queiram se levantar. Aprovado o adiamento do projeto de lei número 8/2019-L por 2 sessões. Projeto de lei número 10/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir o adiamento desse projeto 10 por 2 sessões. Em discussão, adiamento do projeto de lei número 10/2019 por 2 sessões. Não havendo ninguém discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Quanto deu? 2, 3. Oi? Adiado o projeto de lei número 10/2019 por 2 sessões. Projeto de lei número 12/2019. Altera a lei número 1597 de 1991, de 6 de junho de 1991, que criou o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Autor, prefeito. Em discussão, projeto de lei número 12/2019. Não havendo ninguém discutir, coloque em votação. Os que são Questão de ordem, favoráveis... senhor presidente. Gostaria de voto nominal. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Projeto de lei número 12/2019, aprovado por 12 votos a 0. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto. Essa nova constituição do Conselho Municipal de Saúde, é com tristeza que a gente vê o prefeito alegando, na justificativa do projeto, a falta de participação das pessoas. Os conselhos municipais são muito importantes e é uma ferramenta para que o munícipe possa participar da administração pública de alguma forma. Então, é com tristeza que a gente vê, né, colocado isso num projeto, né, que
o prefeito tem dificuldades em montar não só o Conselho da Saúde, mas outros conselhos, pela falta de participação da população. Então, a gente espera que isso mude, agora com a nova formação, que fique mais fácil, mas é uma falta de consciência da população de que ela tem esse direito de participar dos conselhos municipais. Obrigado, presidente. Peço ao secretário que dê continuidade. Projeto de lei número 4/2019. Autor prefeito. Assunto: altera o artigo da Lei Municipal número 393 de 1969, Código de Posturas do Município de Mairim, que dá outras providências. Em discussão, projeto de lei número 4/2019 com as suas emendas número 5, 6, 8 e 13. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir o arquivamento da emenda número 6, que é de minha autoria, visto que foi colocada uma emenda com um teor parecido, então eu peço o arquivamento da minha emenda. Obrigado. Em discussão, arquivamento da emenda número 6/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Arquivada a emenda número 6/2019. Na verdade, ela está retirada, né? Continua a discussão. O projeto de lei número 4/2019 com as suas emendas 5, 8 e 13. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu preciso de 5 minutos para conversar com todos os vereadores sobre a lei. Mas mesmo já votando, já foi votado na emenda, tudo? Parar? No meio da votação? Está em discussão. Já foi votado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, 5 horas da tarde nós tivemos reunião para nós discutirmos os projetos. Nós estávamos aqui. Os vereadores que estavam na casa não participou da reunião. Foram convidados. Então, eu acho que a gente poderia colocar assim, o projeto em deliberação. Continua em discussão o projeto de lei número 4/2019 com as suas emendas 5, 6 e 13. Questão de ordem. senhor presidente. Então, peço que seja votado. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Retomados os trabalhos, peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores: Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Aprovo. Ai, desculpa. Presente. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Continua a discussão, projeto de lei número 4/2019 com as suas emendas 5, 8 e 13. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica por 15 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu gostaria de fazer uma sugestão. Esse projeto, junto com as suas emendas, um projeto necessário. Eu entendo que ele vem para padronizar, deixar a cidade mais bonita. Consequentemente, a via de passeio público é calçada. O que eu não me sinto confortável para votar e aprovar é uma lei onde não deixa claro se será cobrado do proprietário ou não. Ela diz assim, meu posicionamento. E aí eu sugiro o adiamento por uma sessão.
O passeio público será padronizado e sempre será construído pela prefeitura, que poderá cobrar a despesa do proprietário, total ou parcial. Então, no meu entendimento, e aí eu peço desculpa aos nobres vereadores se eu estiver equivocado, esta lei ela não é de total acordo com a igualdade. A lei tem que ser e deve ser para todos. Agora, essa questão de poderá ser cobrado ou não poderá ser cobrado, talvez estivesse aqui, não será cobrado ou será cobrado integralmente ao proprietário, para mim, seria mais claro. Então, eu deixo aqui minha humilde sugestão aos nobres vereadores de adiar esse projeto por uma sessão. Se chegar no entendimento que deve ser aprovado assim mesmo e não quiserem aceitar o adiamento por uma sessão, eu respeito também. É só o meu posicionamento e a minha visão. Só isso que eu gostaria de colocar, que o poderá, para mim, não ficou claro. Não. Eu peço adiamento por uma sessão, se possível. Em discussão, o adiamento por uma sessão do projeto de lei número 4/2019. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só por uma dúvida, por ter já aprovado uma emenda, pode ser... Foi. Foi aprovada a emenda. Ele pode ser adiado já... A retirada. Não, ele retirou a emenda, foi aprovada a retirada da emenda. Ah, certo. Isso. Continua a discussão, o adiamento por uma sessão do projeto de lei número 4/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tinha, primeiramente, acabado de falar com o vereador Rafael, que tem essa preocupação, e falei, olha, pode pedir por uma sessão que eu aprovo. Então, vim com isso na cabeça, eu peço desculpa, mas realmente é preocupante essa situação, mas eu entendo, vereador Rafael, e nós vamos retirar, claro, por uma sessão, mas aqui está se mexendo no Código de Postura. Depois vai ter que haver uma lei regulamentando isso, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado, valores por metro. Mas é importante, eu entendo, essa padronização, essa colocação de calçadas, porque nós temos falado muito aqui da falta de acessibilidade nos bairros, mato, às vezes, nas calçadas, buraco, as pessoas que muitas vezes dependem de se locomover com uma cadeira de roda têm dificuldade. Então... e outra coisa, se a gente sempre briga e fala que precisamos de uma cidade mais bonita, é importante realmente que haja essa colocação de calçadas padronizadas. E, com certeza, mesmo que a prefeitura estabeleça um valor a ser cobrado, essa é a minha opinião, dos proprietários em relação a essas calçadas, é importante dizer da valorização do imóvel. Assim como o asfalto leva à valorização, a rede de esgoto, a rede de água tão necessária que a gente tanto cobra aqui, eu entendo que a colocação de calçadas também é fundamental. Então, mas o Excelência tem essa dúvida, vamos analisar melhor o projeto e, da minha parte, eu aprovo com certeza o seu pedido. Continua em discussão o adiamento do projeto de lei número 4/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos, ou por 15 minutos. Bom, realmente não há dúvida de que esse projeto era necessário. Eu me lembro quando, em 2015, o vereador Alexandre Peixinho apresentou um projeto que hoje ele está pedindo para ser cancelado, eu falei sobre essa questão, né? Que é uma coisa que, Mairinque, é seríssimo essa questão. Eu vejo as pessoas fazendo caminhada e eu tenho uma preocupação porque são muito irregulares as calçadas, é até um perigo as pessoas fazerem caminhada, mas é uma coisa que precisa para o município melhorar. Nós temos aí a possibilidade, daqui a algum tempo, de ter o trem turístico vindo até Mairinque, e a gente precisa melhorar o aspecto da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto precisa ser aprovado, é uma coisa que vai ser muito bom para a cidade. Eu só vejo que, se é uma dúvida apenas que dá para ser melhorado o projeto, e isso vai até facilitar para o prefeito mudar a alteração do poderá, que é uma possibilidade, poderá ser cobrado, com o será cobrado. E aí, eu acredito que fica melhor realmente o projeto. Nós podemos até adiar e depois, se essa emenda não for benéfica, a gente pode ouvir aí outras pessoas envolvidas, a gente pode rejeitar uma emenda que mude essa... Sim. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Rafael da Ípica, por 1 minuto. Não, e até mesmo que fique claro a seguinte questão. Se a deteriorização na calçada foi causada pelo município, como o Abner alertou muito bem,
que hoje há muitas árvores aqui na região central, que ao longo dos anos as raízes foram estufando a calçada, foi destruindo, foi elevando o nível da calçada. Quem tem que arcar com esse custo? O município. No caso do proprietário fazer uma rampa, um muro, o vereador que hoje já alertou aqui várias vezes, as calçadas aqui, principalmente no Jardim Cruzeiro, centro, não tem como a pessoa andar, caminhar, né? Porque na via de passeio público, do povo passear, há uma rampa íngreme, né? Há um muro. Então, realmente, eu tenho certeza que esta lei se faz necessária. Então, aqui a questão não é politicagem, não é só para melhorar esta lei. E que fique claro, quando a população deverá pagar, custear, e quando o município arcará com esse gasto. Muito obrigado pela palavra. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Kiyoshi Hirakawa, por 1 minuto. A questão do deverá ou obrigado ou não, esse aí vai vir através de decreto ou algum outro projeto, né, que vai definir se realmente vai ser cobrado ou não. Não vai ser nesse projeto que vai definir isso aí. Então, eu acho que não há necessidade desse adiamento para tirar essa dúvida, porque essa dúvida vai permanecer. Adiando por uma sessão, 2, 3, quantos for necessário. Vai permanecer, porque não vai definir nesse projeto. Vai vir na definição de um decreto que o prefeito vai colocar. O poderá é que está sendo autorizado a tomar essa medida. Autorizado a utilizar desse meio, né, para que possa fazer um decreto tal que defina se realmente vai cobrar ou não. Essa é a situação. E o professor Giovanni, vereador professor Giovanni, entende muito bem essa situação. Né? Nós já conversamos muito a respeito de outros projetos que também eram nessa situação, no mandato passado. A questão é, está autorizando que o prefeito possa, né, executar isso aí. Então, eu não vejo a necessidade desse adiamento. Obrigado. Obrigado, presidente. Continua a discussão, o adiamento do projeto de lei número 4/2019. Não havendo mais ninguém a falar, eu quero colocar em votação. Os que são favoráveis ao adiamento, os que são favoráveis ao adiamento se colocam em pé. Aos contrários, é isso? Os que são favoráveis permaneçam em pé, aos contrários, queria se levantar. É o contrário. Quem é a favor do adiamento, permanece sentado. Quem é a favor do adiamento, permaneça sentado. Aos contrários, se coloca em pé. Certo? Em discussão, a emenda número 5/2019. O projeto já cai emenda agora. Em discussão... Isso. Continua a discussão, projeto número 4/2019, com suas emendas 5, 8 e 13. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação, começando pela emenda número 5/2019. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Em votação, a emenda número 5/2019. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda número 5/2019, aprovada por 12 votos a 0. Peço ao secretário que faça chamada da emenda número 8/2019. Em votação, a emenda número 8/2019. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda número 8/2019, aprovada por 10 votos a 2. Peço ao secretário que faça chamada da emenda número 13.
Em votação, emenda número 13/2019. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda número 13/2019, aprovada por 12 votos a 0. Peço ao secretário que faça chamada da votação da primeira discussão, projeto de lei número 4/2019, ou da única discussão. É o projeto de resolução? A primeira discussão. É o projeto de resolução? Da minha autoria? Não, esse é o projeto número 4 ainda. Não é o outro quadro. Não, né, é da número resolução, 4. Tá. Isso. Primeira votação. Em primeira votação, projeto de lei número 4/2019. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 4/2019, por 12 votos a 0. Peço ao secretário que dê continuidade. Projeto de resolução número 4/2019. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto: altera a resolução número Questão de ordem, senhor 260. presidente. Questão de ordem. Eu vou pedir o adiamento por 2 sessões desse projeto, para melhor análise. Em discussão, adiamento do projeto de resolução número 4/2019, por 2 sessões. Não vem ninguém discutir. Coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o adiamento do projeto de resolução número 4/2019, por 2 sessões. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores, todo o público aqui presente, os internautas. Tenham uma ótima semana.